Lendo a palavra bíblica, no segundo livro de Reis, leremos o capítulo 18. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e a minha casa possamos experimentar a intimidade com o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu e minha esposa possamos dizer com um espírito, em espírito e em verdade, com o coração compungido, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos, de um modo direto ou indireto, ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça na vida das pessoas conforme a tua vontade, Senhor. Ser com a minha família, Pai, como o Senhor sempre tem sido, pois vivemos exclusivamente do teu amor, favor e poder. Ser com nossa família consanguínea, ó Pai, com nossa família cristã, com a nossa vizinhança, com toda a nossa parentela, Senhor. Com as pessoas que temos contato de modo direto ou indireto, ser também com qualquer inimigo que porventura venhamos a ter ou tenhamos não declarados ou declarados, sei lá. Pois se essas pessoas conhecerem a tua palavra, Senhor, não serão mais inimigas nossas nem de qualquer outra pessoa, pois a tua palavra é clara. Devemos amar até os nossos inimigos. Amor e perdão. Teu Filho assim nos ensina. Te agradecemos em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, Jesus o Cristo. Te agradecemos em nome do Espírito Santo, nosso Consolador anunciado. Deus conosco, o Espírito da verdade. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e é para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, nosso Pai, Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 18, 37 versículos, e diz do versículo 1 em diante. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Assíria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã. E nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, Alaques, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá,
as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laques a Tarzã, a Rabi-Sares e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e viram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passaram de vãs palavras em quem, pois agora confias, para que te rebeles contra mim. Confias no Egito, esse bordão de cana estragada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei de Egito, para com que todos nele confiam. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos de meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, a Rabsaque, rogamo-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as mulheres. Mas Rabsaque lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puseram livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Sevarnaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desse país? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhes respondeu palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei: Não lhe respondereis. 37º e último versículo do capítulo 18 do segundo livro de Reis nos diz: Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joa, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com as suas vestes rasgadas e lhes referiram as palavras de Rabsaque. O reinado de Ezequias de Judá
Senaqueribe invade a Judá, Rabsaque afronta Ezequias e ao Senhor. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.